Kelly Stress Produções. A aldeia virtual. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que nos estiver a ver. Sou Kelly Stress, vocês já sabem. Estou aqui na casa ou na Galeria do Semba, certo? Galeria do Semba. Galeria do Semba, que está localizada no Centro Recreativo Quilamba. E o meu convidado de hoje é um crítico musical, escritor, com o nome Pedro Rosa. Um prazer desde já. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Pedro. O Pedro Rosa é crítico musical, como já disse, e vamos ter aqui uma conversa em torno da música nacional. Não queria somente cingir-me àquilo que é o aspecto que nos fez, que nos juntou, que é o Kuduro. Ele esteve ligado, esteve atento a algumas intervenções que nós temos feito relativamente ao estilo Kuduro e tem estado a fazer um trabalho, a escrever um livro sobre este tema, mas não quis somente esgotar esse assunto na vertente, no gênero ou no estilo musical Kuduro, porque ele também tem uma bagagem vasta naquilo que é o Semba. Inclusive tem já uma ou duas obras tiradas. Tem uma obra tirada já sobre o Semba, então queremos também aproveitar aquilo que é o seu know-how para enriquecer e fazer chegar algum conhecimento também àquilo que são os nossos subscritores. Pedro, mais uma vez, boa tarde. Fala-nos um pouco de si, para aqueles que estão lá em casa e não conhecem, por favor. Boa tarde mais uma vez, obrigado pelo convite, pelo stress. Eu sou o Pedro Rosa, autor do livro O Nosso Semba, sou escritor. Nesse momento estou a escrever uma segunda obra que é a história do Kuduro. Sou investigador cultural e crítico musical. Ok. Bem, indo diretamente ao primeiro tema, está a escrever uma obra sobre o Kuduro, certo? Certo. Como é que está? O que é que pode adiantar dessa obra que está a escrever aqui para os nossos internautas relativamente àquilo que é a sua essência, a origem, criação e os dias de hoje? O que é que nos pode abalizar sobre o Kuduro nesse momento? O Kuduro é um movimento que nasce nos anos 90. Anos 90, ok? Eu tenho um arranjo próprio sobre toda a informação do processo de criação do Kuduro. Qual é o meu estudo e que vai ser apresentado posteriormente em livros? O Kuduro nasce num casamento entre as batidas do techno norte-americana com uma fusão da música nacional, com o Semba. Kuduro, no fundo, é uma união, um casamento entre as batidas e o Semba. Ok. Eu já explico. A música angolana tem o seu processo de criação. É muito importante falar da música, ou para falarmos da música, temos que obrigatoriamente falar do processo histórico do nosso país. Sim, sim. O que acontece? Havia os reinos antes das cidades, antes das zonas urbanas. E nos reinos, ali se fazia uma música folclórica. Essa música era sem forma, ou era expressão natural dos povos naquela altura, e se apresentava como pode, com instrumentos tradicionais que eram criados pelos homens naquela altura, porque os instrumentos musicais, sobretudo os angolanos, têm todas uma tradução ou uma função além da música. A dicanza era um instrumento tradicional que servia para fazer a caça. O quiçã é um instrumento nacional, ou um instrumento folclórico, que também era usado para as cerimônias fúnebres. E a marimba, um instrumento também folclórico para receber visitas, etc. Mas todos esses instrumentos eram feitos também para fazer música. Antes de coisa, o termo folclórico simboliza o quê? Não é música tradicional, folclore não tem uma designação diferente? Enquadra-se mesmo aquilo que é a música tradicional feita naquele tempo? Exatamente. Ok. Essa é a música folclórica. Sim. Exatamente. Pronto, e essa música
foi desenvolvendo até chegar os ocupadores, né, os portugueses em Angola, que também trouxeram uma sonoridade. Eu vou fazer aqui uma prolapse porque é uma história longa. Sim, sim. Vou recuar e vou avançar várias vezes no tempo durante a nossa conversa. Depois chegam os portugueses trazem nova sonoridade musical. Nós temos aquela nossa música, nossa musicalidade tradicional e depois recebemos a música moderna. Acontece que há um período muito importante da música nacional, que é em 1930, que é o chamado Ano do Multiculturalismo. Angola recebeu muitas músicas de outros povos. Entrou as músicas do Congo, entrou as músicas da Cuba, do Brasil, do 1930? 1930. Foi a primeira vez que teve essa expansão em alta escala de músicas internacionais. O que aconteceu com essa entrada, com essa invasão, que é chamada de invasão do multiculturalismo? Está registrada na história. Os angolanos, em massa, sobretudo os que estavam nas periferias, começaram a ter contato com essa nova música. Porque só se ouvia música do campo, só tinham noção mais ou menos da música do campo. E essa música começou a invadir as cidades. Aquelas pessoas mais atentas, ou os pretos assimilados, já começaram a fazer nova música fundida da música, da sonoridade do folclore, com alguns arranjos da nova tendência. Daí, em 1940, nascem os primeiros movimentos angolanos musical de raiz, que a história fica registrada com o Enda Chala, Conjunto Angola Ritmo. O Conjunto Angola Ritmo é um grupo musical que nasce em 1945. Angola Ritmo já tinha toda essa visão, porque os membros eram acadêmicos e intelectuais, que tinham um Liceu Vieira Dias que era muito atento, muito com os ouvidos musicais muito apurados, em que conseguiu muito bem fazer o casamento dessas sonoridades. Ele já tocava guitarra e piano, das músicas ocidentais com a música folclore. Então aí nasce o samba. Pronto, o samba tem os seus derivados, né? Que o samba é um derivado do caduco, o caduco deriva a macemba, que é a rebita deriva o samba. Mas pronto, eu estou a fazer já um avanço, que Liceu Vieira Dias cria o samba. Então Liceu Vieira Dias é o criador do samba. É o criador do samba. O Conjunto Angola Ritmos são os criadores do samba. Sim. Depois do samba, e para ficar claro que o samba é a primeira música arranjada da Angola. De Angola. Da Angola. Mas mesmo depois do... Falaste há pouco tempo dos reinos. Já haviam os reinos ali. Os reinos, estamos a falar de várias... O reino Congo, o reino Ambundo, das mais variadas línguas nacionais. Já havia seus reinos. Mesmo depois daquilo, o samba foi o primeiro ritmo. Não, eu disse a primeira música arranjada. Arranjada. Arranjada, sim, estou a dizer, nível da técnica, instrumentalização, coro, estrofe, texto. Sim. A primeira música com essa toda estrutura que nós podemos chamar a obediência dos padrões universais da música, é o samba. Havia o Kazukuta. O Kazukuta é uma música mais que antecede o samba, né? Mas o samba é que veio estruturar a música angolana. O samba deu vários anos como a única música que se fazia nos anos 40, anos 50, 60, 70. Até os anos 70, nasce um outro período. O período de que muitos cantores angolanos começaram a experimentar novas tendências musicais. As primeiras tendências musicais. Porque só se fazia samba, só se fazia rebita, macemba. Era tudo nesse contacto. Aí aparece Filipe Mukenga nos anos 70, os Indômitos, o grupo dele. Aparece André Mingas, até André Mingas muito antes. André Mingas, Filipe Mukenga, Filipe Zau e outros nomes que foram experimentando novas sonoridades. Por isso é que se ouvir as músicas do Filipe Mukenga é muito diferente. Filipe Mukenga nunca interpretou samba, nunca cantou samba. É da geração do samba, mas sempre cantou os afro-jazz, sempre cantou músicas muito mais viradas com tendências americanas, tendências brasileiras e com a música africana. Nos anos 70 começou esse processo
No final dos anos 80, ou no princípio dos anos 80, princípio dos anos 80, fim dos anos 80, princípio dos anos 90, aparece esse movimento novo, moderno, que chega até no Kuduro, Ok. que aparece nos anos 80, Eduardo Paim, que já ouvia o zouk com a música que se fazia em Angola, que era maioritariamente samba, pois os movimentos, os conjuntos musicais eram tudo em volta do samba. Eduardo Paim também é dessa geração, mas é um que saiu, não fez samba, criou uma música nova, um estilo novo, juntou o samba e o zouk, que deu a Kizomba. Kizomba. Nesse mesmo processo, que eu vou chamar, eu próprio denomino como o processo da modernização da música angolana, aparece Eduardo Paim, pegou no samba e criou, juntou com o zouk, fez a Kizomba. Aparece também, no final dos anos 80, Kukleva e um outro movimento de Gangsta Du e outros nomes, que também estavam a parte do movimento samba, não queriam se juntar a Kizomba, foram investigando e trouxeram rap em Angola. No final dos anos 80, princípio dos anos 90, aparece esse movimento do pessoal também que não queria fazer samba, que era o que se fazia. Kizomba era uma coisa nova, que tinha só movimento de Ruka Vandune, Ruka Fassone, Eduardo Paim, Paulo Flores e outros. Tinha um outro movimento, Kukleva, Fada Mek, Gangsta, outros faziam rap. Mas também aparece ali um outro movimento de produtores, como Bruno de Castro, Chico Viegas, DJ Malvado. Mas antes de pular para aí, quero só recuar um bocado quando falou que o samba é a primeira música arranjada de Angola, mas depois dos anos 80, quando falou do Dionísio Rocha, né, o consumo que havia do samba. Mas não haviam, nas demais províncias de Angola, demais sonoridades cantadas em outras línguas nacionais, não havia, não se ouvia outros tipos, porque qual é a predominância linguística do samba? Predominância linguística do samba, qual é? O samba, Sim. o samba quer dizer umbigada, Não, predominância linguística, o samba é mais cantado em que língua? Kimbundo. Então, e os outros, das outras províncias, os umbundos, os cachocos, os kikongo, bakongos, etc., não havia sonoridades dos outros povos? Os estudos apontam que não, porque todos os outros povos cantavam. Mas como, mesmo até agora, muitas das províncias, né, no interior, as músicas que fazem é mesmo ainda folclore. Porque a música folclore não morreu. Se vê aquele grupo da Lunda. Ah, o Sassa Choco. Não. Pronto, mesmo Sassa Choco faz música folclore, aqueles ritmos, todas são músicas folclóricas, né? Vão chamar Sungura, vão chamar outros nomes. Mas eu quero falar, o grupo daqui do Sumbe, um grupo de três jovens, Do Ungo. Kimbuchila, Kimbelixia. acho que é isso. Sim, sim. Aquela música folclore, sim. era o que se fazia mais ou menos no. Mas aquilo também é quimbundo já. Aquilo também é quimbundo. Mesmo os kikongos é mais ou menos aquilo que os socorros cantam. Né? Era mais ou menos essas sonoridades. Essas músicas não são. Muitas dessas músicas não obedecem aos padrões da música universal. É no que eu quero chegar. Os padrões da música universal é refrão, ou estrofe, refrão, instrumentos, o próprio segmento da produção. A tal música arranjada. A tal música arranjada. O ritmo é outro, porque aqui, mesmo o samba, às vezes é confundido com música folclore, porque o samba também começou com instrumentos muito nativos. O kibabelo, a dikanza. Mas propriamente, Pedro, para nós, será que nós temos exatamente que ir para o universal e não respeitarmos, não damos importância àquilo que é nosso? Porque Não. por que é que temos que seguir aquele padrão do universalismo? Eu vou explicar como é que isso nasce. Isso nasce porque o próprio samba também era uma música folclórica. Mas isso aconteceu no Chá de Caxinde, em 1950, o conjunto Angola Ritmos se apresentou com a nossa estrutura musical, Sim. com a música folclórica.
e foram vaiados, expulsos do palco. Isso convidou o Liceu Vera Dias a chamar o grupo e reunir. Epá, se nós continuarmos a tocar da nossa forma, não vamos ter aceitação na zona urbana. Então aí foi a necessidade de fazer um arranjo aproximadamente da música, Então, nesse caso, estamos a falar nesse período colonial. colonial. Os arranjos não estavam em conformidade com aquilo que o colono português já fazia. Já fazia, já queria ouvir, por exemplo, a cantar em quimbundo e os nossos instrumentos não lhes agradava, a nossa língua não lhes agradava. Então, não toquem aqui, porque eles também tinham os cantores portugueses, daí que muitos cantores angolanos também já cantavam naquela altura, mas imitavam o fado, imitavam as músicas portuguesas para ter aceitação nesses palcos. O Conjunto Angola Ritmo é um movimento de resistência, porque não aceitou cantar fado, nem cantar como os portugueses, mas sim pegou na nossa música, esterilizou um bocadinho para ver se se assemelha e fosse possível passar. Porque Então- o primeiro álbum de música angolana que sai em 1950 com o Conjunto Garda. O Conjunto Garda era um grupo formado pela Idelgarda e os seus dois irmãos, que faziam músicas muito próximas das músicas portuguesas, brasileiras, etc. Para gozar alguma aceitação. Só a música Maria Candimba é que soou mais ou menos a Macemba, com o arranjo do fado que toca até agora, que tocou naquela altura, porque senão eram coisas proibidas. O primeiro grupo também de Angola, a tocar fora de Angola, que é o do Ouro Negro, eles cantavam mais músicas aportuguesadas, estás Mas a ver? então podemos dizer que a vertente original do samba é aquela do folclore. Exatamente. E dos outros estilos cantados em outras línguas, daquela mais Mais tradicional. tradicional. Esse é que é o samba de origem. Esse é o de origem. De origem. Esse já com arranjo é com base naquilo que estás a dizer, com a culturação, tentar universalizar, ou não sei se essa é a palavra certa, entrar em conformidade com aquilo que é o padrão internacional. Exatamente. Ok, então. Exatamente. Então, ok, percebi. Pode pular a parte que estava a dizer ali, depois do Eduardo Paim, Father Mac, o movimento rap, quando chega, falou do Bruno de Castro e Chico Viegas, etc. Sim. Chega essa fase da produção dos grandes produtores, que está aqui, Chico Viegas, Bruno de Castro, DJ Malvado. Isso nos anos 80. Isso no final dos anos 80. Ok. O DJ Camilo Macuns. Sim. Esses foram os primeiros produtores a produzir beats. E esses beats que eram todos inspirados do técnico americano. Sim. Aqueles beats tocaram, tiveram muito espaço, tiveram aceitação. Esse também é um grupo também dos inconformados, que não queriam cantar samba, não queriam cantar folclore, não queriam cantar kizomba. Tocaram essas produções. Ok. Só que essas produções tiveram um espaço até chegar Tony Amado. Tony Amado chega no meio desses produtores e implementa um ritmo próprio nessa produção, que é tira do folclore, ou vai buscar no samba o ritmo do samba e introduz nessas produções. Se ver o kuduro, se ver a batida do técnico, ela é seca, né? Uma batida muito Repetida. e fica ali. Se ver a batida do kuduro, já tem melodias. Essas melodias foram derivadas das melodias do samba. Por quê? E tem um exemplo prático. A primeira música de kuduro é uma versão da música do Dionísio Rocha, Qual é a primeira música? Moade Akimi, que o Dionísio Rocha faz, Moade Akimi, o Tony Amado fez. Kimi, Moade Akimi. Uma música que bateu sim. sim. Era uma versão, porque essa música original é do Dionísio Rocha. Ok. Tocava muito até nas Nesse rádios. caso é a primeira música de Kuduro. É o primeiro kuduro. Primeiro Kuduro. Kuduro. E o Tony Amado admite isso. O primeiro Kuduro não é o Amba Kuduro. derivado do toque do dance que dance Kuduro. É o Amba Kuduro? Não. Não é? Não. Ok. Não. O primeiro kuduro, já com as harmonias todas, é o Moade Akimi. Ok. Se tem alguma coisa antes dessa música, também são as batidas, porque
as pessoas confundem as batidas e o kuduro. O kuduro começou mesmo com moda aqui. Ficou assenta ali. E o que é que acontece? Depois esses produtores também, o kuduro depois entrou e os produtores todos foram se afastando. O Bruno de Castro teve sua agenda, teve que ir, o Chico Viegas também foi. E Tony Amado segurou essa música, implementou mais o seu açúcar, a sua rítmica e funcionou conforme funciona até agora. Só que não teve aceitação. Dizem que o Kuduro é da cidade, sim, é da cidade, mas a cidade no princípio não aceitou. O Kuduro, o Tony Amado tinha que proliferar pelos bairros, pelos guetos. O gueto aceitou e fez e voltou a subir para a cidade. Mas agora, ali, relativamente à criação do Kuduro, o que é que surge primeiro? A dança ou a música? Surge primeiro a dança, porque o Tony Amado era um exímio dançarino que imitava Michael Jackson. E há um filme do Van Damme que tinha uns toques. O Tony Amado inspirou naqueles toques para fazer mesmo a própria dança Kuduro, o próprio nome Kuduro. Depois, as batidas que esses produtores criaram, Bruno de Castro, sim, Rei Weba, entre outros, foi fundamental para criar essa batida do Kuduro. Depois criou-se a música, depois da dança criou-se a música. Então, quando se dançava, para dizer, quando se dançava, quando se criou o toque, o dance que dance, Kuduro, esse é o primeiro toque, né? É o primeiro toque. Dançava-se ao ritmo da batida. Da batida. Dançava-se em cima da batida. Depois o Tony vai criar, fazer as suas criações, os toques cria um Modiakimi. Modo aqui. Ok, Yeah. ok. Então, há essa. Agora, depois da criação, eu tive, acho que acompanhou, entrevistei vários intervenientes, porque fui fazendo também algumas entrevistas relativamente à criação do estilo, sobre o estilo. Há ali, depois, muita confusão que se faz. Tipo, uma coisa é batida, outra coisa é kuduro, mas uma influencia a outra. Mas hoje em dia, principalmente naquilo que se refere aos toques, os primeiros toques de kuduro, muitos deles são toques que utilizavam no underground, certo? Certo. Então, mas só, houve ali a transição e o que eu pude perceber também, há ali uma dissonância entre bailarinos do underground techno e depois, a posterior, com a criação do Kuduro, porque grande parte dos toques, o que tive noção, grande parte dos toques, dos primeiros toques, saíram da batida. Qual é mais ou menos ali o imbróglio que existe nessa fase de transição, a criação do nome, depois o lançamento do nome, a primeira aparição do Kuduro, acho que foi em 1996, no Conversas no Quintal. Qual é mais ou menos ali o imbróglio que muitas vezes aparecem muitas pessoas a contestar a criação, os toques, muitas pessoas fazem confusão da batida e coisa e Kuduro. Qual é a sua posição sobre isso? Pronto, eu entendo que, e já falei isso com o Tony Amado, e discutimos, né, porque ele, também há coisas que ele não concordo com ele e ele não concorda comigo e é normal. O Kuduro é uma música inacabada ainda até agora, tanto a música como a dança. E temos que aceitar, o Tony Amado também tem que aceitar, que é um movimento coletivo. O Kuduro não pode ser um movimento individual, melhor, não pode ser uma propriedade só do Tony Amado. E por que eu estou a dizer isso? Já falei antes em outros programas. Porque, como me perguntou bem, o Kuduro começa com as batidas. Pronto, as batidas é que o Tony Amado tem que aceitar. As batidas é que derivaram, que motivaram, inspiraram a própria criação do Kuduro. Logo, é importante que Rei Weba, Bruno de Castro, toda essa geração, sejam mencionados no próprio processo de criação do Kuduro. Pronto. Apesar do Tony Amado ser o criador. Ok? Agora, depois de se criar o Kuduro, a música, o nome, a dança, tudo isso está registrado em nome do Tony Amado e eu concordo que ele é o proprietário, mas também aquilo depois ficou aberto
em que muitos intervenientes também passaram, entraram e deram as suas contribuições. Ok. Por quê? Falou da dança. A dança começou com o underground, aquele movimento de Salsicha, Vaca Louca, e todo esse pessoal da dança, Tony Amado, seus muchachos. Não, antes, Antes até antes desse pessoal, dessa grupo já tinha tinha o pessoal da banca, do do Rolling Niazes, Stone, esse pessoal ali, sim, sim. os mais antigos, Sim, sim, sim. só dançavam underground, caíam, todos. Aquele grupo é o grupo primeiro, né? Mas eu vou dizer que aquele grupo dançava mais dentro do movimento techno, né? Agora, essa geração do Salsicha é o primeiro grupo do movimento Kuduro. Sim. Mas aqui teve várias contribuições por exemplo, na música. Tony Amado começa a cantar o Kuduro sem rima. Até aparecer Mestre Yara a colocar as rimas no Kuduro. O Tony Amado também discorda disso, diz que tem uma música, não sei, tem uma música que ele diz que já havia rima, ele já fazia rima, etc. Ele também discorda do facto de ser o Mestre Ara, Noite e Dia e Puto Prata, ser os primeiros com Não, rima. esses são os que trouxeram a rima na música. Ok. Se o Tony Amado fez rima antes, deve ser. Pronto. Por alguma ocasião assim fácil ou uma combinação no momento das palavras e rimou. Não foi uma intenção de ser um padrão do Kuduro. Ok. Vou rimar ou as estrofes têm que ser rimadas. Foi alguma coincidência ou alguma combinação por acaso. Agora, rima, estrofe com rima, foi o Mestre Yara. E isso para mim eu chamo que foi mais uma contribuição para o desenvolvimento do próprio Kuduro. Mas é isso, Mestre Ara, estamos a falar dois mil. 2001, 2002, Antes disso, temos também a intervenção dos outros, como se bem. se bem não rimava. Depois também falamos de rima. Chegamos na rima, mas temos que falar da animação. Vou lhe fazer a seguinte pergunta. Sim. Na sua ótica, quais são os elementos do Kuduro? Se formos a falar daquilo que é o movimento rap, vamos falar do rap. DJ, grafite, B-Boy, B-boy, o MC, MC. tem mais Acho que tem mais um, se eu não estou a ver qual é o outro. Esses elementos compõem o rap. o rap. No Kuduro, quais seriam os elementos? Na sua ótica. Os elementos do Kuduro. O dançarino, ou o artista, ou o cantor, O cantor, o que é o animador, Sim, e o produtor. o produtor. Porque o Kuduro começa com os produtores, O Kuduro começa com os produtores, na produção. com a produção. Depois dos produtores, os bailarinos inspirados pelas batidas dos produtores Criam as danças. criam as danças. E No depois fim, chega o animador. chega o animador. Yeah. Porque, pronto, estive a conversar até com o próprio o DJ Mania, ele disse, foi um dado novo, né? Ele passou-me disse que o Tony Amado fazia as batidas, porque o Tony Amado também era produtor, também produzia. E em cima dessas batidas, convidavam o Sebem para animar. Sim, sim, sim. O Sebem, na verdade, era um promotor do Kuduro, Ok. que divulgava o Kuduro na cidade com as suas animações. Porque também Tony Amado era o único e diga-se de passagem, o Sebem tinha mais aceitação dentro dos centros da cidade para fazer fluir o Kuduro. E o Sebem animava. Prontos, mas eu considero o processo da animação processo embrionário do Kuduro. Ok. Animavam, não, as paranoias, falavam em cima dos instrumentais. Mas isso bem já começou com a animação com techno, Sai do techno e depois batidas e entra para o Kuduro. e pouco duro. Sim, animar e... Pronto, o Kuduro já foi uma animação melhorada também, né? Já mais cantada, mais ritmada. Mas eu estava a falar da rima porque a rima foi um elemento que contribuiu bastante para o desenvolvimento do Kuduro. Ok. E isso não deve chatear ninguém. Mas antes meio que não se percebia o Kuduro. Ok. Por exemplo, se bem nas suas músicas tinha muitas parábolas, e nós, os ouvintes, ficávamos a perguntar, mas está a falar o quê? Está a falar para quem? O que é que se passa? O Avilo foi
Fomos na festa do Avilo, na hora do parabéns, a dama está a ser beijada por outro Avilo. Pá, nós não estivemos lá, não sabemos o que está a passar ali. Então, quando esse movimento da rima chegou, ficou mais explícito o próprio Kuduro. Começaram a explicar mais o que é que se passa. Se é de delinquência, vou te fatigar, se passares aqui na minha rua, vou te fatigar. Para dar a entender aí a mensagem. Se for também de, não lutem, não sei o que, a mensagem começou a chegar mais fácil nas pessoas por via da rima. E a rima também mostra muito a capacidade literária dos indivíduos e a capacidade de criação dos artistas. Isso contribui significativamente para a aceitação, porque muita gente não aceitava o Kuduro, nem permitia. Mas quando tu vês um Bruno Ema fazer rimas lógicas, com um contexto, uma estrutura textual muito forte e as combinações das palavras, das rimas, a própria introdução dos recursos estilísticos para fazer menção a uma ideia, a um pensamento, isso é riqueza. Riqueza intelectual. Isso deu aceitação às pessoas da academia que achavam que o Kuduro, não, isso eu não vou pôr mais. Quando tu já ouves um Bruno M, já ouves um Nato P3, já ouves um Mestre Yara, depois apareceu aí o Rei Panda, também vou pôr nessa lista o DJ Nile, são compositores muito fortes, que têm uma capacidade rimática muito à frente e contribui significativamente para o desenvolvimento. A rima. Depois, há uma fase muito importante do Kuduro que deve ser colocada em conta. O Kuduro foi criado por esses nomes, por esse movimento todo que falamos aqui, mas chega a um período muito importante, do meu ponto de vista, que deu a melhor estrutura do Kuduro. Tocava-se ainda as batidas e os arranjos, se ver os beats do bem eram muito parecidos com os beats do Queimabilha. Se ver o produtor era o mesmo, o piano era o mesmo, o órgão era o Macuns. Se ouvir o bata-portas, pam, 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 essas batidas eram a mesma coisa com outros sons também. Eram muito parecidas. E quase que os produtores não evoluíam ou não diversificavam a forma da produção. Mas chega um período do Kuduro muito importante que deu, do meu ponto de vista, a maior estrutura do Kuduro, a melhor organização a nível de produção do Kuduro, que é quando chega DJ Dom Gema, DJ do Marcelo, DJ Snobia, DJ Walter Laton, DJ Massacre, DJ Buda. Acho que o Buda vem um pouco mais tarde, o próprio DJ Nike? Não, o DJ da Noite e Dia, o primeiro, DJ Killa. Sim, DJ Killamu. Killamu, pronto, DJ Killamu. Essa geração, top, arranjou o Kuduro de tal maneira. Então considera que essa foi uma geração importante, muito importante para aquilo que foi a evolução do Kuduro. Até já não vou dizer para aquilo que foi a evolução do Kuduro, para a própria consolidação. Do Kuduro. Porque o próprio Kuduro nem estava, se calhar, bem consolidado ou bem estruturado. Era uma coisa que a qualquer momento poderia difundir. É um projeto que estava a começar, criou pés, mas não tinha muitas ramificações para andar. Se não aparecesse um movimento, do meu ponto de vista, como esse, talvez o Kuduro não existia mais. Mas esses produtores vieram, deram um arranjo que convenceu-nos a todos. Mas há produtores que dizem que nessa fase mais criativa do Kuduro, o Kuduro perdeu um bocado daquilo que é a parte melódica que tinha no tempo do Camilo Macuns e outros. Que tinha mais melodia, que... se formos ouvir a música do Queimabilhas, o Fogo na Sanzala, que tem recursos de kazukuta, semba, papapá, ali cornetas. E já quando entra essa fase, foi mais criativa, houve com quem conversei e disse que não, o Kuduro aí começou a ter muito mais agressividade, peso e etc, mas perdeu um pouco da componente melódica. Concorda com isso? Concordo que perdeu a melodia, mas ganhou mais ritmo, ganhou mais estrutura, porque eu entendo que mesmo no princípio o Kuduro era uma batida muito leve. Era necessário que desse aquele peso e ficou melhor, porque se ouviu as músicas do... Pronto, tem 3 músicas que eu acho que são muito importantes também no Kuduro, e eu estou aqui a falar dos marcos que o Kuduro teve, dos vários marcos que o Kuduro teve, que devem servir de contribuição da própria consolidação geral do Kuduro. Por isso é que a pergunta era
Pronto, se os criadores do Kuduro criaram o Kuduro e pronto, final, não. Eles criaram e toda essa gente que eu estou aqui a mencionar, todo esse grupo, veio dar um toque para a melhor construção. Colocou um tijolo para a edificação da obra, né? E são personagens muito importantes. Os intervenientes, sim. Esses intervenientes muito importantes. Aqui uma fase também dos artistas, falei dos produtores, há uma fase também dos artistas. Depois de passar a essa geração do Sebem, Tony Amado, Dodi, Quemabilha e outros, mas também é uma fase que chega um período que chega artistas como Mandiloy, Perereca, Mandilói do Pecador. é o Pecador, Perereca do Zagre. é dos Agres, chega do Kazenga, o agressivo, puto agressivo. Agressivo Cambatoi. Sim. Pronto, essa geração muito importante para o Kuduro. Ok. Fundamental também. Ok. Eles trouxeram um toque que melhor convidou o público a se chegar ao Kuduro. Mas quando diz que toque, mais ou menos como? Qual é a contribuição que acha que eles tiveram na parte na parte mais no vocal assim mais sentimental, mais como é que Pronto, o toque deles é especial, está mesmo no vocal. O canto do Mandiloy, os coros eram muito chamativos, eram muito convidativos. Ok. O agressivo e o Cambatoi, eles trouxeram uma dinâmica diferente. O Perereca era aquele que fazia quase que um lamento, mas muito... Coisas que não eram ouvidas no Kuduro, coisas novas. Trouxe uma sonoridade diferente, uma melodia, o sentimento. Certo. Aí para o Kuduro, é isso que você está querendo dizer. Exatamente. Eles trouxeram o sentimento para o Kuduro. Ok. E em diferentes regiões. O Mandilói no Rangel, os Agres no Sambizanga, o Puto Agressivo no Kazenga, toda essa gente, ou todos esses, e outros, né? Todos esses aproximaram mais o povo. Eu estou a tentar dizer aqui que o povo foi ouvindo todos esses movimentos. E, essas coisas que eles estão a fazer tá boa, eu vou chegar, eu entro, eu aceito. Ok. Até passamos a fase desses intervenientes importantes, até chegar que eu vou chamar não quero arriscar muito, né? Chamar o melhor período do Kuduro, não quero fazer isso. Mas é um período que eu tenho muita consideração, porque a partir dali as coisas do Kuduro mudaram. Até isso aconteceu com a chegada dos Lambas. Os Lambas. Os Lambas estamos a falar de 2004, 2005. 2004, sim. Com a chegada, estamos a falar com a chegada já do boom com o comboio ou com o comboio 1 e o 4? Quando eles chegaram com o Rebenta 4? Não. Com o boom. Com o dos boom Lambas, do comboio. Comboio. Comboio é a música mais internacional do Kuduro. O comboio? Comboio. A Felicidade, o Akimono. São 5 músicas na minha playlist que muito tocam. Ok. Kuduro, as mais tocadas. A primeira é o Akimono. O Akimono. Akimono é a música do Kuduro. Na Cobeta que mais Puto toca. Português? Na Cobeta Puto Português. Depois é a Felicidade. Conta-se Felicidade vem em segundo lugar no meu ranking, mas é a música de bandeira de Kuduro. Ok. Vamos lá, do Madruga. Madruga Yoyo. Sim, é uma música muito consumida. Do Milindro Agredi. foi muito tocada. Essas músicas também importantes para a própria promoção e divulgação do Kuduro. E o Quanquanado. Do Bebo Clone. Do Bebo Clone. Essas músicas, do meu ponto de vista, são fundamentais foram muito fundamentais para a própria divulgação e expansão do Kuduro. Mas o Comboio 2, né? Comboio 2. Foi a música que levou o Kuduro além fronteira. Porque o videoclipe foi até a MTV, ganhou o prêmio. Só assim que as pessoas começaram a ver o que se faz em Angola. Né? Nível Kuduro. Ok.
Agora, falou de alguns momentos aqui do movimento. Como é que vê o Kuduro atualmente? Podemos dizer que em que geração está o Kuduro? Já passou a primeira, segunda, terceira, quarta. Estamos na quarta aí para quinta. Guarda aí para quem? Yeah, e estamos aí, estamos na quarta aí para quinta, mas eu vou aqui a dizer que, com toda a verdade, estamos aí para a quinta geração do Kuduro com tristeza. Ok, mas por quê? A composição do Kuduro não está boa. A composição, o que é que diz? É menos rima? Menos rima, mais obscenidade, menos respeito na forma com que se trata ou se devia tratar o Kuduro. Vou dar o exemplo, desculpa que eu diga, não conheço até o nome do artista, mas músicas como Só na Baga, músicas como Só não sei o quê, Chuchu lhe brinca? pronto, essas composições não ajudam e não vêm dignificar em nada naquilo que, em todo o trabalho que se fez para a construção, consolidação e aceitação do Kuduro. Porque o Kuduro é pejorativo, até pelo nome Kuduro, por isso é que tiraram o C, colocaram o K. O Kuduro não se falava na televisão, na rádio, não passava em nada que é formal. A primeira vez que passou foi em 96, por um processo eu vou chamar de atropelo de Dionísio Rocha, que levou para a televisão de propósito, falou, convidou Tony Amado de propósito, porque primeiro, o Tony Amado fez um arranjo do Modekim, de uma música dele, que era o primeiro Kuduro. Segundo, porque se o Tony Amado é angolano e está a fazer uma música, era necessário que tivesse espaço. Sim. E o Dionísio Rocha percebeu isso muito cedo e levou o Tony Amado, que era combatido por tudo e todos, para a televisão e entrou o Kuduro. O Kuduro entrou ali para as mídias, entrou para a comunicação social e foi, com muito esforço, feito o trabalho de implementação. Tony Amado percebeu que sozinho não conseguia, por isso é que também introduziu-se bem dentro do movimento, já tinha mais público, e fizeram todo um trabalho que até hoje, pronto, o Bruno M tem que entrar nessa lista, é uma das pessoas que muito fez para que o Kuduro ganhasse espaço e entrasse em diversas classes sociais, sobretudo a média alta. E pronto, e o Kuduro entrou. Hoje o Kuduro toca em grandes salas, em grandes palcos. Temos artistas de Kuduro a serem aceitos em quase em todos os lugares. Mas sinto que a quinta geração vem, de um lado, mostrar o ar da sua graça, porque é isso que eles têm para dar. Eles são jovens, é uma geração que não teve contato com essa história. E depois, o que eles estão a receber agora é tudo imediático, tudo muito sem controle, sem filtro. Sim. E pronto, vão introduzindo para a música deles. Só que isso vai levar mais uma vez o Kuduro, se não controlarmos, a voltar no processo de exclusão. Mas agora, se formos a ver relativamente às gerações, os criadores do estilo e etc., quando começaram, também começaram jovens. Trouxeram para aquilo que é o movimento, aquilo que é a sua espontaneidade, o seu atrevimento e etc. Em todas essas gerações tivemos isso. Será que não estamos a ver grande parte dessa outra geração temos aqueles que ainda fazem, mas temos aqueles mais novos que são de 1995, 96, 97, anos 2000 e que têm uma vivência diferente, têm inspirações diferentes, trazem também, são jovens ainda, trazem também aquilo que são as suas vivências. Será que diz que estamos a perder, o Kuduro está a ser degradado por causa da obscenidade, mas será que não é por ser cada um a seu tempo? Porque mesmo nas outras gerações também houve Kuduros que não tinham conteúdo também apelativo. Sim, pronto, mesmo o próprio Kuduro, o nome Kuduro Sim. pronto, já acabou por ser já obsceno, né, no Sim. princípio. Pronto, mas o que eu esperava, o que eu espero é que com cada geração Kuduro desenvolvesse. E o desenvolver é melodia, instrumentalização, canto, letra. Era
Será que não voltou para aquele estilo de animação? Porque hoje em dia tem um adoço, praticamente o adoço, já não. Alguns, também não posso dizer todos, porque há artistas aí que cantam ainda com rima e cantam. Só que esse conteúdo aparentemente não tem a vazão que outro conteúdo mais imediato tem. E parece que voltamos à forma da animação, sem muita rima. Sim, o adoço, o adoço. O Kuduro sempre foi. O Kuduro é doce, né? Ou se Sim. bem quando falava a dama com outra vila, a calça dele não tem Bahia, não sei o quê. Yeah. Também estava adoçado. Kuduro é sempre adoço. O adoço faz parte do Kuduro e pronto. Mas mesmo a combinação entre estrofe ou letra, composição, adoço, deve ser bem feita, né? E o que eu estava a tentar explicar era, eu percebo que os jovens querem experimentar os seus prazeres. E eu gosto, né, dessa batida nova, não os Pilucas, é uma música que toca muito, que é os Tucubas, né? Tucuba, Sim, linguagem exata. e sim, essa linguagem que eles foram Yeah, yeah. experimentar, essas coisas novas. Sim, sim. Sim, é bom de serem experimentadas, de serem usadas, é bom de aparecer artistas mais usados. Naquela altura tinha os Babilônios, né? E Namatu, aquela Abade, yeah, linguagem, yeah. e Namatu, esses experimentos todos. Naquele tempo, porque, olha, falou agora dos Babilônia, porque o Kuduro também serviu nesse tempo de 2000 em diante, quando também foram inseridas, começaram a surgir as gangues, em que o Kuduro servia de forma de representatividade daquilo que eram as suas delimitações, os seus bairros. Tinha o Rangel, tinha o Lilas e etc. No Sambizanga tinha os grupos, os Lambas e etc. Tinha aqui, se bem que aqui na parte dos combatentes também é Sambizanga, mas depois criou-se aí os Alameda. Mais lá para baixo, ali, quando falava agora dos Inamatu, é Babilônia, Babilônia. também tinha. Também o Kuduro também passou por esse processo em que era de afirmação, representatividade de Das zonas, zonas. distritos e etc. Cada um tinha a sua representatividade e também o pessoal que fazia, estava no mundo da criminalidade, também usou o Kuduro como força de expressão daquilo que eram as suas atividades. Muitos aí surgiram também muitas criações que também estavam envolvidas, que faz parte também do nosso dia a dia, Essa foi a pior fase de Kuduro. a pior fase. Foi a pior fase de Kuduro. Eu trato com tristeza essa fase de Kuduro, porque boa parte dos integrantes do Kuduro dessa fase estavam envolvidos em gangues incríveis. E por que eu digo que foi a pior fase? Porque queriam defender zonas territoriais para mostrar potência, né? Poder. Nós Sim. somos os melhores. Mas eles não conseguiram perceber bem a tradução dessa defesa que faziam. O que era só para ser em música, depois que passou a ser também ação. Por exemplo, havia conflitos muito fortes entre o pessoal do Sabizanga e o pessoal do Rangel. No show que se bem fez Sabizanga e Rangel, o show até nem terminou porque teve uma violência grande entre os Lambas Só do Lilas. e o pessoal do Lilas. E as confusões saíam dos palcos, iam para as ruas, saíam das ruas, iam para os palcos. E depois chegou até a todos nós. E o nome que saía não era com que os jovens do bairro do Rangel, não, era os jovens do Kuduro são marginais. Acabaram por marginalizar o próprio Kuduro. Enquanto o Toninho Amado se bem nunca foram marginal, nunca tiveram contato com a marginalidade. E quando criaram, nem deram asos nem caminhos para isso. Foi muito mal interpretado esse período. Queriam defender territórios, mas defenderam muito mal e foi uma fase que não foi muito boa. Agora, acabou também ser uma fase criativa e de grande divulgação, porque todos eles queriam passar alguma mensagem para o outro grupo, passavam a partir da música. Para mim isso que era interessante, a forma que eles escreviam para dar recado aos outros. Sim. É que era interessante. Isso acabou fazendo muitos poetas inocentes, mesmo sem saber, faziam grandes composições. Por exemplo, há uma mensagem pronto, e é um texto que eu estou para publicar em breve,
falas entre o Bruno M e o Nagrelli. Eles dois falavam muito um contra o outro, Sim, 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 nas sim. ameaças, né? O Nagrelli, o Bruno M dizia, eu acho que a loirinha merece um bom puxão de orelha. Depois a loirinha respondia, há quem diz que eu não sou consciente, que eu não faço kuduro inteligente. E pronto, eles ficavam a conversar assim, Yeah. e isso para Ok. mim que era uma coisa muito Essa importante. rima é do Provou e Gostou. Aqui dos que eu não sou consciente, não faço kuduro. Sim, A com o última micro na parte. mão, sou poeta, minhas palavras me faz profeta. Ele estava a responder ao Bruno M, Oh, que lhe disse que não acho que a loirinha merece um bom puxão de orelha, é um puto mal educado, não sei, alguma coisa descuidado, e quando pega na caneta, escreve mal, qualquer coisa assim. E ele respondeu. E foram fazendo várias vezes esse contacto, tipo, 1 para 2, 1 para 2, era o Bruno M a dizer que eu sou um e estou contra dois. sério. 1 para 2 é 1 para 2. Bruno M contra o Bruno contra o Nagrelha e o. Mas isso está afirmando do conhecimento de causa ou não tem nada a Prontos. ver com aquela fase que menos boa que tu falaste? Era um Não, bife direcionado, 1 para 2 é direcionado. 1 para 2 é direcionado, porque se depois do 1 para 2 saiu dança Zema. Dança não depende do esquema. Se você Era o dança, Nagrelha respondeu o Bruno M a dizer que para dançar e não depender do esquema dos bailarinos. dança Zema, dança não deprime no esquema. Dança, não deprime ou não depende? Não depende, Não né? depende do esquema. Yeah. Oh, Yeah. oh. Pronto, eu vou ouvindo essas músicas e vou estudando Ok. a maneira como eles vão se comunicando. Porque entre os grupos, e eu estou a falar, essa é a parte, pelo menos que eu achei vantajosa nesse Naquele período. período. Sim, a forma que eles foram se comunicando. O bonito disso é que eles faziam belos poemas. Ok. Yeah. Há muitos outros exemplos de grupos a se comunicar. Por exemplo, o Babilônia e o Bruno M se Sim. comunicavam muito. Tinha muitos problemas Se também. vemos na música, eles diziam as limitações, tu não podes passar daqui para ali, tu não podes ir para aqui, para ali. A Sim. música do AM. O Bruno M cantou, como é que o Bruno cantou? Tá camuflado, tá camuflado. Eles responderam, estás camuflado, mas vamos, não sei o quê. Não sei o que com piscina. Não sei o que na lagoa. Banhamos na lagoa. E tipo, não banhamos, Na lagoa, não sei o que com piscina. nós Por banhamos na piscina. causa daquela referência da lagoa do Quinaxis. Yeah. Essa Ok. conversa toda. Agora, essa foi uma fase muito, muito, muito triste, Porque porque também alguns dos intervenientes dessa fase, muitos perderam a vida. Por causa mesmo exatamente, dessa vida exatamente, da criminalidade, muitos perderam a vida. perderam a vida, mancharam o Kuduro perdeu aceitação, os próprios cantores ficaram sem convites para show, por isso que até agora muitos produtores reclamam, nós não somos convidados, não somos convidados. Eu acho que mesmo os grandes produtores e muita gente ainda ligada à cultura não sarou essas feridas ou não perdoou essa fase. Ainda continua a ver os kuduristas, o próprio Kuduro com essa integração ou com esse movimento de delinquente Então, naquilo que está a dizer, que já ficou a ultrapassado. marginalização do Kuduro é por causa desse período, não tem nada a ver com o que veio atrás, aquele facto de vir das periferias e etc. É por causa É por causa desse período. daquele período. É por causa desse período. Porque o Sebem tocava em todo lugar. Ok. Porque Queima-Bilha tocava em todo lugar. O Vigílio Faia, música sempre a subir. Estavam sempre a subir. Aquilo Sim. quase que era um hino, tocava em Sim, todo sim, lugar. sim. Era todo espaço. O Dog Murra, quando chegou, tocava em todo lugar. As próprias composições do Dog Murras eram muito apelativas à paz, ao povo, Sim. à reconciliação. Quem vem marginalizar o Kuduro é essa fase, em que depois os próprios atores também do Kuduro eram criminosos, e nós temos que falar isso cabeça erguida, né? Ok. Eram indivíduos que viviam do crime e tinham talento e faziam músicas. E agora, quando é que podemos esperar então essa obra literária sobre o Kuduro? Vai ter várias referências. Falou que tem estado a receber contribuições de Tony Amado, mas também há outras referências? Sim, o que eles têm é uma das fontes. Eu ouço muito os teus conteúdos, parabéns. Muito obrigado. E obrigado por ter bebido Isso é muito mais um de- conteúdo também. Sim, Porque sim. depois tem que ter atenção. Tudo aquilo que estás a dizer aqui, estamos a conversar, é conteúdo sensível. E lá em casa, os internautas, quando normalmente depois publico essas matérias, há muita
há muito comentário, muita interação, pessoas que concordam, pessoas que não concordam, pessoas que, relativamente a datas, então é uma grande responsabilidade e são assuntos também sensíveis. Sim, é normal. Em sociedade é normal que haja concordância e discordância dos assuntos. Sim, O importante é que os fatos relatados devem estar datados e registrados. Devem ter fontes seguras sim, e verdadeiras, né? Mas também é normal que os indivíduos ou os atores sociais tenham capacidade de criação dos seus próprios pensamentos. O que ele pode apresentar um argumento e eu analisar, mesmo se é verdade, mas também daquilo que ele apresentou ter um outro posicionamento. posicionamento. Então que haja concordância, discordâncias, isso por aí, as pessoas estão lá em casa. É normal que façam que façam os seus comentários ou apresentem as suas críticas. E até porque as críticas também são bem-vindas, Sim, sim, ajudam-nos sim. nós a construir melhores ideias, a corrigir, a melhorar o passo. Agora, também concordo que ninguém detém a verdade toda, ninguém é sabichão, nós não somos os grandes ou os únicos conhecedores das coisas. Estamos também a contribuir com aquilo que nós soubemos sobre a música, sobre a cultura. Agora, no meu caso particular, não falo só por falar, não falo por emoção, até nem gosto muito de falar. Eu falo com conhecimento de causa, porque pesquiso, investigo, antes de estar com o Kelly, ouvi muito o Kelly, ou pesquisei muito, investiguei muito, também ainda analisei se era bom nós temos esse encontro ou não, se temos essa entrevista ou não. Também pensei muito por mim. Recebo vários convites, há convites que eu aceito, há convites que eu não aceito. Exato. Pronto, então tenho muito respeito naquilo que vou falar. Também não vou sair a citar nomes de pessoas que são idôneas, têm família Yeah. e não vamos estragar aqui o trabalho de ninguém. Não pelo contrário, agora somos agentes sociais, somos agentes culturais, eu sou crítico musical e nesse âmbito da crítica eu gosto de fazer mesmo reparo duro sobre aquilo que está errado. E a obra, para esse ano? A obra do Kuduro, é para breve. A pergunta era se o Tony Amado era a única fonte. Não, são várias fontes. Ok. Tony Amado queria que fosse a única fonte, mas eu disse que Aí trataria-se de uma autobiografia, praticamente. exatamente foi o que ele disse, Tony Amado, não podemos falar de Kuduro só com as suas ideias. Nós temos que buscar as ideias do Manias, temos que buscar a ideia do Rei Weba, do próprio Eduardo Paim, do DJ Malvado, do Camilo, do Fadamek, se puder do Big Nelo. Há muita gente que contribuiu para o Kuduro, até nem algumas pessoas que não fazem Kuduro, fora do Kuduro, no próprio movimento Kuduro, mas contribuíram muito para o Kuduro próprio. Nós temos que ouvir Dionísio Rocha, porque que ele permitiu ou se permitiu entrar nessa conversa do Kuduro. Então, ouvimos várias pessoas, várias fontes, recorremos a muitos vídeos Sim. que era de suporte do Kelly, alguns vídeos da TPA, pronto, várias fontes, né? Que eu não vou citar aqui todas também. Mas o trabalho está em bom passo. E em breve vamos já apresentar. Falando do Kuduro, deixar só o recado ao novo rei do Kuduro. Para não ser só o rei da mídia, mas ser rei de facto, Quem é o né? novo rei do Kuduro? Pronto, já, o pai diz, intitula-se Novo Rei do Kuduro. Rei em exercício. Rei, né? Novo rei exercício. Né? Rei em exercício. Sim, então se é rei exercício, deve ser rei como tal. Agora, ok, mas por que essa mensagem? Por que tem que ser rei como tal? Sim, porque como rei exercício eu entendi que era uma figura muito importante naquilo que são as minhas investigações para o Kuduro. Percebi que, para além de Tony Amado nem me autorizou a ir ter com ele, mas eu entendi que era uma pessoa muito importante. Eu até quando ele se intitulou Rei Exercício, eu disse, tá bom, Tony Amado está lá e tem alguém que se predispõe em aparecer em defesa do Kuduro, tá bom. Mas agora, eu não queria dar um outro passo nas investigações sem ouvir o rei, ou o rei em exercício, porque eu achei assim que era uma pessoa muito importante nesse processo. Mas o rei não fala, não atende telefone, não responde mensagem, então fica complicado. Mesmo as pessoas a se identificarem, né? Por acaso, olha, pai dizem, Pedro Rosa
está aqui a fazer um trabalho em prol do movimento. Eu costumo conversar com o pai Diesel, também é uma pessoa extremamente ocupada. Além de ser artista, é um homem de negócios, é homem de televisão, de mídia. Se calhar ali posso também intervir, fazer uma cunhazita para. Pai Diesel, depois me dê o telefone, vamos mandar uma mensagem. Não vai haver problemas. Mas agora, ainda antes de ir para outro movimento, o que é que define um rei do movimento? Um rei do movimento. Um rei do movimento é o criador do movimento ou a pessoa que o criador do movimento indica. Ok. E as referências daquilo que é o rei podem ser simplesmente por ser o criador, porque temos, exemplo, Bob Marley não é o criador do reggae, Do reggae. mas é o rei do reggae. O Elvis Presley não é o criador do rock, mas é considerado por alguns como sendo um dos reis do rock e outros movimentos. Agora, no Kuduro, nós temos o rei, que é o autodenominado rei do Kuduro, Tony Amado. Mas se fosse para a atribuição de um rei, quais seriam os requisitos? Além de ser criador. Ser criador do movimento dá automaticamente o título de rei ou teria outros requisitos também? Pronto. Vamos buscar a definição ou o entendimento de rei nos reinos. Né? Sim. Nos reinos, reinado do rei. Né? Nos reinos, entende-se, os reis foram criados para ordenar ou dirigir o reino. Sim. E muitos daqueles que foram reis são pessoas ou são indivíduos que não se viam aliados na linhagem de um determinado reino, saía e criava o céu. Quando ele fosse criar o seu reino, ele se intitulava rei daquele reino, logo só o criador. Fui buscar essa narrativa para fazer um paralelismo com a música, né? Ok. Então, criei a música, eu sou rei da música. Criei o Kuduro, sou rei do Kuduro. Isso é o melhor enquadramento que eu entendo para classificar o rei. Agora, o rei pode deixar de existir, morrendo ou não tendo mais forças para continuar, ceder ao outro. Também acontece nos reinados. O rei já está cansado, Sim. vai passar o reinado para uma outra pessoa, mas passa para quem? Passa para o filho ou sobrinho da linhagem. No Kuduro, não vamos também fazer a mesma linhagem, o mesmo segmento. Tony Amado já não é rei, agora vai passar para o filho. Não. Mas devia ser, ou tem de ser o Tony Amado a indicar quem vai reinar depois dele. Mas agora, imagina que no Michael Jackson é considerado o rei do pop. Mas não é ele que se intitulou o rei do pop. Foi pelos seus feitos, os números de sucessos, e aquela coisa toda. É considerado pelo povo. No Kuduro não pode existir isso também? Pronto, isso requer consenso. Mas Michael Jackson é o expoente máximo do pop. Sim. Estive a ver algumas imagens antigas que fugiu o meu nome e conheci o verdadeiro rei do pop. Ok. Existe um rei do pop, não é o Michael Jackson. Ok. É o Michael Jackson é o expoente máximo do pop. Pronto, todos os caminhos vão dar para lá porque é a pessoa que se vê melhor identificado a divulgar aquele estilo. Como no Kuduro, o Tony Amado não tem mais expressão que o bem. A nível de visibilidade, a nível de aparição, etc. Não teve mais. Por isso é que as pessoas faziam confusão. Não, rei o bem, rei o Tony Amado, rei o bem, rei o Tony Amado. Se bem era o expoente máximo do Kuduro. Agora, nos dias de hoje, procurar um novo rei. O sensato era o Tony Amado indicar o novo rei. Mas, tirando essa possibilidade, podemos encontrar um novo rei baseado nas características como o indivíduo consensual dentro do meio do Kuduro, o indivíduo de boa caneta, que expressa-se com textos Carisma. exatamente, que goza de um carisma,
e que esteja no ativo mesmo a fazer kuduro. Ok. Quanto ser uma pessoa com sucesso ou não acaba por ser relativo. Porque é que também concordo, por isso é que entendo porque é que muita gente não se revê no pai Diesel como o novo rei. Porque entendem que ele não tem muito sucesso, ou que já não tem sucesso para ser rei. Não tem nada a ver. Eu acho que o pai Diesel pode sim ser rei em serviço, desde que tenha a permissão do Tony Amado e desde que seja uma pessoa que trabalhe em prol do Kuduro. Mas é importante que o pai Diesel vai buscar consenso. O rei não pode ter alas, né? Não pode estar alinhados a um grupo e Não. chocar com o outro. Vejo o pai Diesel às vezes com problemas com os lamas, com o Andilou, brigas com esse, briga com aquele. Eu acho que para ser rei ele precisa conversar com todos e albergar todos. Agora, fazendo um pulo aqui para o samba, existe um rei da música nacional, o senhor Elias de Aquimans, e canta predominantemente um estilo samba. Agora, será que Angola, tendo 18 províncias, também não seria... E a língua predominante do samba ser o quimbundo, certo? Certo. O quimbundo é falado no Bengo, Malange, Kwanza Sul e Kwanza Norte, né? Bengo, Malange, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Luanda. Luanda. Yeah. E o quimbundo não é a língua das 10 ou 11 línguas Não é a mais nacionais. falada. Não é a mais falada. Quem estiver no leste de Angola e não entender quimbundo, conhece o samba, mas pode não vibrar ao ritmo do samba. Quem estiver no sul, os Quanyama, idem. Quem estiver no norte, os Bakongo. Quem estiver aqui no sul, os Ovimbundos. Será que não seria correto colocar, eu queria saber a sua opinião, existirem reis da música nacional com base naquilo que são as regiões? Porque, tal como falamos há pouco tempo no Kuduro Consenso, porque eu estive a ver naquele tempo do Covid, tinham live no Cubico. Yeah. Live no Cubico. E vi, eles convidaram várias pessoas e quando convidassem pessoas do leste, nós tínhamos a manifestação, a satisfação de pessoas do leste ali que amarrava o seu pano, a dançar tianda e etc. Tínhamos foram jovens do Ungo, da parte do Ige, do Kikongo, cada um identificar-se, tipo, isso aqui é a representatividade da nossa região. A limitação linguística não faz com que o samba, por ser cantado na língua quimbundo, não seja pleno para Angola. Qual é a sua observação sobre isso, mais ou menos? Não sei se percebeu. Percebi e já estudei isso até no livro também apresentei essa questão. Por que o rei é do samba, né? É mais ou menos porque Elias de Aquimans, o samba é o rei. Primeiro é que temos que ter um rei da música. Pronto, poderia ser do samba, do Tianda ou do outro movimento. Pronto, vamos supor que fosse também do Tianda. Nós também daqui do Luanda também vamos dizer, por que é de lá? Sim. Pronto. Quanto a isso, acabou por se fazer um trabalho e perceber que o samba é a música que conseguiu penetrar em todas as regiões. As músicas folclóricas são muito regionais, ou melhor, essas músicas que citou, Tianda, são muito regionais. O problema foi, os fazedores não conseguiram divulgar e fazer expandir em todo o território. Nós ouvimos todas essas músicas aqui porque estamos na capital. Mas há muitas músicas do interior que não passam para o outro lado. A única música que tem esse papel, ou que faz esse papel, é o samba. E não fez do nada, fez porque os intervenientes do samba tiveram esse cuidado.
Angola Ritmo, em 1958, 59, tiveram a atenção de fazer uma turnê nas 18 províncias de Angola. Para quê? Para mostrar a música angolana, ou para mostrar a música deles, mas a verdade era um trabalho de angolanidade, um trabalho de afirmação das nossas coisas, né? Porque, deixa eu tentar arranjar isso, porque estava aqui o português a limitar as coisas, a limitar a música, a limitar as expressões, as línguas, etc. Mas Angola Ritmo entendeu que se nós não fazemos ouvir a nossa música no norte, no sul, no leste, nos quatro cantos, pronto, mais dias, menos dias, a nossa coisa vai extinguir. Então tiveram esse cuidado de fazer um balanço ou uma turnê ou girar por Angola toda e deixar o perfume da nossa música. Era um trabalho de divulgação da nossa cultura, da nossa música, das nossas coisas, mas acabou de deixar o cheiro do samba em todo o território. Coisa ou fato que nenhuma de outras músicas, de outros estilos fez. Ficaram somente a serem tocadas e produzidas regionalmente. Não sei se Então, foi nesse fácil a caso, percepção. porque também o samba ganhou essa predominância porque também é regional, mas só que como está mais ligado também à capital, com os meios de difusão, as aberturas, também ganhou se calhar mais força. Pronto, facilitou, mas eu quero aqui acreditar que a própria força do conjunto Angola Ritmo, os elementos do conjunto Angola Ritmo, até a fotografia dele está aqui, Sim, sim. de Silveira Dias, Euclides Fontes Pereiras, José Maria, Amadeu Amorim, eram Lourdes Vandune, Belita Palma, eram indivíduos estudados, letrados, intelectuais, com ouvidos musicais já muito apurados naquela fase, com a intelectualidade muito à frente. Depois, muitos deles eram membros do MIA, Movimento para a Independência de Angola, que nas composições já transmitiam mensagens políticas. Então, entenderam que era importante colocar na música a mensagem e difundir para todos. Ok. A forma difundia em palcos para fazer passar a mensagem para a luta da independência, que também estava ao mesmo tempo a promover o samba. Isso facilitou com que o samba fosse a música de consenso. Agora, já não é importante lutarmos saber se é o samba ou não, porque o samba já é um facto. O samba foi, no dia 18 de abril, aprovado a Patrimônio Nacional. Ok. A de Kanza também foi aprovada a Patrimônio Nacional. O samba está escrito agora na Unesco para também ser levado a Patrimônio Material Mundial. Então já é uma luta que eu acho que devemos todos nos unir para esse fim, em vez de procurarmos saber se avança o Tianda, avança o Sungura ou avança. Eu acho que o samba já está muito à frente e devemos todos contribuir. O próprio Estado angolano, né, já vai combatendo essa coisa do regionalismo, da divisão étnica, etc. Então, também concordo que era importante termos uma música consensual que nos una a todos. E, do meu ponto de vista, fica bem enquadrado sempre. Ok. Bem, olha, pessoal, acho que foi uma conversa rica, uma conversa rica. É possível notar que o meu entrevistado tem domínio daquilo que são questões relacionadas à música nacional, tem feito as suas pesquisas, tem feito o seu trabalho de casa. É alguém que domina e que é bom, sempre bom. Nós mesmo aqui quando estamos a fazer as entrevistas aprendemos sempre, aprendemos muito e eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir também. Então
Espero que gostem. Não sei se tens alguma coisa aí para finalizar. Tenho. Gostava de falar um bocadinho, mas pronto. Temos muita coisa para falar e vamos ter outros Sim, sim. encontros e etc. Mas o rap, o rap angolano, às vezes vai se também passando várias mensagens que eu entendo que são deturpadas. Mas prefiro que talvez falemos nisso num outro No dia. outro. Só queria dar aqui uma luz que era importante que valorizássemos a figura do Ku Kleba. Ou melhor, a figura do Ku Kleba no rap angolano devia ter uma outra valorização e uma outra expressão. Mas por que diz isso? Por quê? Porque eu compreendo que o Ku Kleba é o pioneiro do rap angolano. Pioneiro porque todas as entrevistas, todos os depoimentos, tudo o que se fala sobre o rap angolano, há sempre uma introdução. Quando o Ku Kleba começou a ouvir o rap americano, ele era o único que já falava inglês e nos traduzia. O Ku Kleba era a pessoa que mais lia as revistas e os jornais americanos e nos mostrava. O Ku Kleba e o Gangsta Duo é que trouxeram os primeiros discos de hip hop angolano e trouxeram. Então eu começo a analisar, então, por que esse indivíduo, Ku Kleba, não é valorizado como tal dentro do movimento hip hop? Uns dizem que quem traz o rap é os SSP, outros porque. Não, quem traz o rap em Angola é o Ku Kleba, e isso deve ser dito. Ok. Isso seria um assunto para outra entrevista. Falar do rap, falar das origens, porque também sobre isso dizer que o programa Top Laser da Rádio LAC foi quem introduziu aqui nos anos 90 a música eletrónica, que depois difundiu aquilo que era, trouxe os movimentos do house, o techno e o rap. Do techno depois surgiu a batida depois surgiu o kuduro. E o hip hop também acho que por ser merece uma atenção, merece uma atenção. Acho que né, ultimamente tem estado a perder um bocado de espaço, tem estado a perder um bocado de espaço relativamente a outros estilos como Semba Kizomba, Semba Kizomba, Kuduro e outros estilos. Eu acho que depois podemos marcar uma outra altura para falarmos um pouco daquilo que é o Sim, agora movimento rap. falamos também, talvez, porque é que os SSP fazem vários shows de consolidação dos SSP, do próprio grupo, como agora fizeram o último show de 30 anos de SSP, e não cantam as músicas do álbum Amor e Ódio. Oh, Por que que nunca se fala disso? Se é consolidação, se é união, o grupo votou, o tem que Amor e Ódio, cantar qual é a música, primeiro e o último álbum. qual é a música de referência do Amor e Ódio? Quem me faz feliz, inveja, Ah, ok. amor de mãe, negra de carapinha dura. Do meu ponto de vista, é o melhor álbum dos SSP. Ok. Melhor arranjado a nível de produção, a nível de texto, onde o Big Nell e o Jeff Brown tiveram entregas excepcionais, mas não cantam aquelas músicas. E não sei, a única música que tocam é o Dime, Dime, ok. mas o público do SSP é vasto e há pessoas que ouviram, não ouviram o 99% de Amor, não ouviram o Odisseia, ouviram o Malo Alto, mas ouviram o Amor e Ódio, que vão aos concertos Não, velho. e não ouvem. Não, isso aqui Yeah. é tema por Não, yeah. um outro espaço. Desde já, mais uma vez, agradecer aqui o Pedro por nos ter concedido essa rica aula, que eu espero, eu pelo menos aprendi muita coisa dessa conversa. Espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa. Por favor, deixem os vossos comentários, deixem as suas contribuições, saber aqui o que acharam dessa interação, a história. Falamos aqui do Kuduro, falamos de Semba. Vamos preparar uma outra altura para falar daquilo que é o rap.
Não esqueçam de se inscrever no canal e fiquem ligados até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado.